Oi, pessoal! Tava com saudade de vocês. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje, o programa de hoje tá imperdível. Por quê? Porque eu convidei a Ale, a Alexandra. A Alexandra, ela é do comercial, da Fundação para Crianças no Brasil. Eu quero saber mais como são vocês. Antes de começar, eu quero lembrar que a Ale, ela tá na mesma célula que nós, da igreja do Bola de Neve, então por isso que nós nos conhecemos lá. Ela contou o projeto dela, eu fiquei apaixonada. Eu falei, não, você precisa divulgar para as pessoas que me seguem no canal. Aliás, aproveita, já estamos falando em canal, dê o seu like, curta, compartilhe. E Ale, por favor, apresente a sua instituição e seu trabalho maravilhoso. Ô, doutora Érica, é um prazer estar aqui com você, né? Primeiramente, é um agradecimento mesmo, inclusive em nome do Child Fund, que é o Fundo para Crianças, né? E foi um prazer tanto te conhecer, né? E saber que você agora é uma apaixonada pelo Child Fund, Sim. né? Por tudo aquilo que nós desenvolvemos. Eu vou falar um pouquinho, né, do que nós fazemos. Eu sou hoje do comercial do Child Fund, né? Já trabalho desde 2011 já com a organização. É uma agência internacional de desenvolvimento infantil, né? E nós trabalhamos com projetos e programas que são desenvolvidos nas regiões de extrema pobreza no Brasil. Vale lembrar, assim, que o Child Fund Brasil nasceu na década de 30, né? Hoje há 83 anos no mundo e 56 anos no Brasil. Nossa, é um projeto já que tem uma história grande. Sim. E como é que vocês divulgam esse projeto? Porque se eu não tivesse encontrado com você na célula, eu não teria conhecido. Vocês precisam estar mais aqui no YouTube com a gente. Sim. Nossa, na verdade, eu estou aqui em São Paulo, né? Já tem desde 2019. Nós não atuávamos aqui em São Paulo, a gente não tinha escritório, não tinha nada aqui em São Paulo ainda não. Né? E eu vim para cá realmente com um chamado para a gente poder fazer um trabalho de marketing, né? É um comercial mesmo que a gente vem fazendo algumas parcerias muito pontuais em São Paulo, né? Tanto que hoje a construção de parceria junto a empresas, junto a igrejas, né? Junto com o braço que é a ponte social do Child Fund, que é um trabalho eclesiástico, onde nós convidamos pessoas a participar dos projetos que são desenvolvidos numa forma de apadrinhamento, que é uma tecnologia que o Child Fund Brasil utiliza, né, para a gente poder convidar pessoas a participar desse desenvolvimento local com as crianças, com a família, né, toda que tem um trabalho no campo, né, que a gente fala. E hoje presente em 7 estados. Então, quando eu vim para São Paulo, que eu comecei a falar do projeto do Child Fund com as pessoas, elas não conheciam, eu falei, nossa, tem muito trabalho para fazer. Tem muito aqui. trabalho, verdade. Não, com certeza. E como é que faz para você fazer esse apadrinhamento? Você imagina que eu estou na minha casa e eu gostaria de ajudar uma criança que esteja numa situação de risco. Como que a gente faz? Dá alimentos, dá roupa, comida? Como é que ocorre isso? Então, é muito importante essa pergunta, doutora Érica, porque, assim, quando a gente vai falar do apadrinhamento, é importante também que a pessoa que vai apadrinhar e que tem o interesse de apadrinhar e que é sensível para o apadrinhamento, ela conheça também o que nós fazemos, né? Que o Child Fund, o fato dele desenvolver projetos, porque a gente não trabalha com assistencialismo de ficar entregando, por exemplo, uma cesta básica para a família. Né? A gente desenvolve a família lá na região, onde nós temos projetos, por exemplo, de avicultura, horticultura. A gente tem um projeto da cabra, onde a família recebe a cabra, ela consegue compartilhar o leite da cabra com o vizinho, né? A família, ela planta, ela cuida da terra, ela planta, ela colhe e ela vende o que ela colheu. E tem o de avicultura, por exemplo, que ela recebe, hoje a família recebe 20 pintinhos.
Então, eles ensinam a família a cuidar do pintinho lá na área onde a família mora. Então, a ave serve para alimentação, a reprodução dos ovos serve para venda, para alimentação, para o consumo também. Então, esses projetos, quando a pessoa entra lá no site, ela vê que nós temos hoje 151 projetos. E aí, quando você conhece o que nós fazemos, que nós temos relatos de impacto social também, é que a gente vem com a proposta do apadrinhamento, que é a tecnologia, e aí o apadrinhamento ele é muito lindo, que é uma forma, eu sempre uso essa palavra, que foi um funcionário da instituição, que é o Júlio, sempre menciono ele. Ele fala uma frase que é aquela assim, que alguém se preocupou comigo. Olha, que legal. É uma criança que está esquecida numa região de extrema pobreza e a gente convida alguém sensível a apadrinhar essa criança que está numa região que ninguém sabe que ela existe ali. Então, você, por meio de cartas, por meio de contato telefônico, que pode ser agendado, por meio de visita local, que é agendado também, você pode fazer o contato com essa criança e a família dela. Nossa, muito legal. Você sabe que é interessante, você não dá o peixe, você ensina a pescar. Exatamente, esse é o nosso lema. Sim, nossa, é muito interessante. Voltando só na questão dos pintinhos. Você sabe que quando eu era criança, eu adorava ter pintinho. Mas ele crescia um pouquinho, porque eu tinha o pintinho na casa da minha avó, lá no Mato Grosso do Sul, bem no interior. E tinha um quintal bem grande. Mas era interessante que nós tínhamos os pintinhos, ganhávamos lá 2, 3 pintinhos para cuidar. A gente dava comida, mas eles sempre morriam. A impressão que dá que eles são muito frágeis. E você está falando que depois ela se desenvolve, que dá ovos e consegue vender a carne, os ovos. Tem alguma técnica? Tem, nós chamamos isso de tecnologias sociais. Tudo que é implantado, por exemplo, as tecnologias que nós utilizamos para fazer todo o desenvolvimento social, ela é muito bem estudada, muito bem estruturada, programada, né? Então, por exemplo, a gente sabe que em 120 dias tem que cuidar dessa ave. Então, tem todo um cuidado, um preparo, que a família tem que ser treinada para poder fazer esse cuidado com a ave, para que ela sirva saudavelmente, né, para alimentação. Sim. E para reprodução também, porque eu já ouvi muito falar sobre galinha anêmica, né, existe galinha anêmica, só que para ela chegar com esse processo da anemia dela, né, ela não teve um cuidado, não teve um preparo, não foi programado aquele crescimento, alimentação da ave. E o Child Farm Brasil cuida de todo o processo. Né? Então, até para ensinar a família a cuidar dessa ave, para ela reproduzir, eles ensinam a família no empreendedorismo, que é um projeto que chama Gold. Nesse, por exemplo, da ave, ela tem todo um preparo, então ela sabe que o Child Farm Brasil ensina a família a tirar uma parte da ave para alimentação, e ensina a família a tirar uma parte para reproduzir também. Porque ela precisa ser autossustentável. Pra você ter uma ideia, esses projetos, eles duram 16 anos em cada região. Nossa. E quando a gente vê que a família, ela já se autossustenta naquele local, por meio dos projetos que são desenvolvidos na área, a gente sabe que a gente já pode sair daquela área, porque as famílias daquela comunidade já são autossustentáveis. Vou te falar um pouco dos números que nós temos. Eu quero saber. E também das regiões que Exatamente. Que tem mais pobreza e que precisam mais dos projetos sociais. Sim. Nós temos, hoje a gente tem uma participação com o Child Farm em 7 estados no Brasil. A gente está presente hoje em 725 comunidades, que nós atendemos 725 comunidades. É uma média de 41 mil crianças atendidas.
Isso baseia uma média de 130 mil famílias. Não, mentira, são 30 mil famílias e 130 mil pessoas. Então, o que a gente sabe, por exemplo, uma família tem 8 pessoas dentro de casa, numa outra tem 5 pessoas. Então, a gente sabe que tem 30 mil famílias, mas as pessoas contam 130 mil, uma base. No mundo, a gente tem mais de 20 milhões de pessoas sendo atendidas, porque nós somos uma aliança estratégica internacional, né? Então, a gente tem no mundo esse número de pessoas atendidas pelo Child Fund, né? Então, esses números eles são muito extensos no que diz respeito a cuidado. Hoje a gente tem índices, por exemplo, né, da extrema pobreza no Brasil, que a gente sabe, por exemplo, hoje a gente tem uma média de 52, deixa eu confirmar aqui, são 52 milhões de pessoas na extrema pobreza. Nossa, É muita gente. é muita gente. E quando eu falo de pobreza, doutora Érica, eu falo que a pobreza, ela se revela de forma diferente na região de extrema pobreza e na cidade grande. Ela não é revelada aqui, por exemplo, na cidade grande. A gente tem, por exemplo, comunidades, né, que estão na extrema pobreza, na pobreza, mas a gente tem igrejas que fornecem cestas básicas, supermercados que às vezes fornecem itens que estão para vencer ou vencidos. Eles têm água pura para poder tomar. As regiões onde nós atendemos... A cidade urbanizada tem essas vantagens. Agora, a região que vocês vão é zona rural. Onde, por exemplo, uma família, para ela beber uma água que é contaminada, que não é própria para consumo, ela anda 3 horas a pé para ela poder ter acesso à água que ela vai beber e vai fazer mal para ela. Sim, hoje verdade. A gente, inclusive, tem uma parceria com a P&G, que é a Procter Gamble, né? Nós temos hoje um projeto que chama Água Pura para Crianças. Vocês Muito podem entrar legal. no YouTube, vocês vão ver vídeos, né? No site também nós temos vídeos lá, onde nós fornecemos um sachê de purificação de água, onde tem um processo, eles misturam esse sachê no material que nós entregamos. Eles misturam durante 15 minutos, ele vira uma crosta de barro no recipiente, para depois eles poderem beber a água. Eles coam para poder beber. Olha, então, verdade. o índice de... Diminui a diarreia. Exatamente. Diminui as verminoses. E como que é o diagnóstico? Às vezes a assiduidade da criança está muito baixa na escola. E às vezes a gente pensa, a gente precisa de outras escolas, mais escolas para poder atender. Ou então precisa de um material melhor para a criança ser assídua na escola. Você vai ver o diagnóstico, a criança está faltando na escola porque a água que ela estava bebendo está dando diarreia e vômito e ela não consegue caminhar até a escola para ter o atendimento. Nossa, realmente é uma pobreza que a gente não imagina. Não. Porque hoje em dia você chega na sua casa, liga a luz elétrica, tem Wi-Fi, né? Exato. Tem toda uma infraestrutura que nós não imaginamos como é difícil, que coisa louca que é você abrir a torneira e sair uma água limpa, cristalina. E muita gente ainda reclama da água de São Paulo. Eu acho a água de São Paulo excelente, gosto muito. Eu não sei como é nos outros estados. Às vezes a gente viaja, mas não dá tempo muito de saber. Mas aqui em São Paulo a gente sabe que não vai pegar nenhuma verminose, né? Não vai estar contaminado. Agora eu imagino que realmente você está na zona rural, longe. Você pega a água às vezes de um poço... que pode estar cheio de contaminação de animais, insetos. Realmente é muito importante. Nossa, o projeto de vocês é um avanço para o país. Sim. Porque isso cria uma consciência, um cuidado com o ser humano, que é importantíssimo para o nosso país. E essas famílias que estão nessas regiões, o que nós fazemos? Nós vamos até lá com a equipe, fazemos um diagnóstico dentro da comunidade toda, durante um período, tudo programado. A gente faz um planejamento estratégico de área, que é o PEA.
fazemos um diagnóstico local e trabalhamos para reverter esse diagnóstico negativo para o positivo. E aí nós inscrevemos essas crianças que moram nessas regiões no nosso sistema, e aí foi criado o apadrinhamento, né? Eu estava falando do apadrinhamento. Sim. Como que nós fazemos? Quando você tem a oportunidade de relacionar com uma criança que mora nessa região, ela começa a contar para você o que ela como que ela vive nessa região. Você começa a trocar cartas que hoje a gente fala, né? Estava conversando essa semana com o pessoal e falando, Alexandre, mas a carta está tão ultrapassada. Mas é uma forma da gente resgatar alguns princípios e os valores que comprometem, inclusive, a visão, missão e valores do Child Fund, que é trazer e resgatar a integridade dessas crianças e da família dele, que mora nessa região. Então, o que nós fazemos? A gente tem a carta digital que o padrinho pode escrever, que está no nosso site. Quando você apadrinha uma criança, entra no site www.childfundbrasil.org.br. Você tem lá o link para o apadrinhamento. Você também tem uma aba para o padrinho, onde você pode escrever a cartinha digital, mas pode também escrever a cartinha física. Olha que interessante. E olha que incrível. Você, se mandar uma carta para a criança e mandar um presente para ela, por exemplo, você quer mandar uma caneta de presente para ela. Essa caneta vai para o nosso escritório central, que é o nosso escritório nacional, que fica em Belo Horizonte. Lá nós temos uma equipe especializada que vai abrir o presente. Existe uma política, né, que o padrinho sabe que o presente vai ser aberto, porque a gente precisa resguardar o direito da criança, que é uma política de salvaguarda da criança, onde nós vamos abrir esse presente, nós vamos averiguar se essa caneta ela pode chegar até a criança. Então, a gente abre o presente e manda para a criança. A criança, no ato do recebimento do presente que você mandou, ela vai fazer uma cartinha para você agradecendo. Doutora Érica, muito obrigada pela caneta que você me mandou de presente. E isso é um padrão de transparência e ética do Child Fund, porque você precisa certificar que tudo que você manda para a criança chega até ela. Porque o padrão de prestação de contas, que é o GRI internacional, nós enquadramos dentro de toda a política que tem ali. Né? Todas as diretrizes que tem na política, a gente enquadra nela, que é para assegurar você que está mandando um presente, assegurando que aquela criança realmente recebeu. Isso é abrangente para o dinheiro, para a carta, para o presente, tudo que é enviado, você é assegurado que aquela criança e a família recebeu. Agora, nós estamos falando de crianças que sabem escrever, que estão na escola. E aquelas que são pequenas, que são bebês, como é que elas são atendidas? Então, nós temos os programas que são por faixa etária e os projetos também de atendimento que são divididos em faixa etária. Por exemplo, se você até mandar uma cartinha para uma criança que acabou de nascer, ela foi registrada já no nosso programa de apadrinhamento. Ela sempre vai estar registrada ali. E aí você recebe a fotinha dessa criança e você vai corresponder com os pais dela. Se for uma pessoa que é o responsável, na carta, inclusive, que ela vai te mandar, ela vai falar, olha, doutora Érica, eu sou a tia, por exemplo, né, nome fictício, da Fernanda, eu sou a tia da Fernanda e estou escrevendo em nome dela, porque a mãe dela se encontra ausente, ou a mãe dela que vai escrever a carta, o responsável pela criança vai estar escrevendo a carta com você. Então, você vai estar no processo. A gente tem relatos de padrinhos que hoje financiaram já a faculdade do processo de apadrinhamento da criança que fica. Ela pode ficar até os 24 anos. Até os 24? Até os 24, de 0 a 24. É um projeto muito bom. Mas... que às vezes é muito interessante, porque o jovem chega aos 18 anos e geralmente
os acompanhamentos, as ajudas, elas param. E o jovem, ele fica perdido muitas vezes. Exatamente. E o Child Fund, ele não é aquela organização que trabalha até os 16 e fala assim, agora você se vira e pode seguir sua vida. Apesar de que todo o projeto, o desenvolvimento que é feito ao longo do tempo, que a gente fala que é um processo formiguinha, que vai se construindo diante do planejamento, quando você chega numa etapa, você formou tão bem aquela criança e aquele jovem ou adolescente, que ele chega numa fase da vida dele e ele é capaz de tomar decisões, ele é capaz de ser um líder de família, ele é capaz de ser um pai responsável pela família, porque todo o desenvolvimento é acompanhado. Então, ele tem autonomia e a capacidade de se tornar um líder, independente de onde seja, líder comunitário, líder familiar, líder de uma comunidade. Ai, é ótimo ouvir isso, porque eu estudei muito sobre programas de crianças que ficam na instituição para adoção, e uma das coisas que ocorre é muito baixa autoestima. E quando acaba o programa, geralmente 18 anos, eles falam para o jovem, olha, agora acabou o programa de abrigo, você se vira. E literalmente é assim. Num dia a pessoa está abrigada, tem comida, roupa, uma caminha. E no dia seguinte, a pessoa está na rua. E é muito triste. Essas pessoas, geralmente, elas têm uma baixíssima autoestima. Porque quando você está formando a criança, é muito importante você estimular, você dar carinho, você dar mensagens positivas. E se a pessoa não vai recebendo esse reforço positivo dos cuidadores, ela vai entrando num processo, às vezes, de depressão. Exatamente. E é muito importante, você falou tudo, você já prepara o jovem. Então, o programa vai até os 24, mas você espera que a pessoa do projeto, com 18 anos, já tenha um desenvolvimento, uma desenvoltura, já tenha capacidade de procurar uma faculdade, uma pós-graduação, um emprego e tocar e constituir uma família. Porque a pessoa abandonada, às vezes, ela repete o abandono, ela é incapaz de formar a família e vocês vão no centro. Bom, eu acho que família é tudo. Mas você falou uma coisa muito importante. Você falou a baixa autoestima. Por que a gente fala do apadrinhamento? O Rogério Scher, que é um dos padrinhos parceiros do Child Fund, ele é até de São Paulo. Ele usou uma frase que mexeu muito comigo, que olha para você ver, né? Eu já estou no Child Fund, já tenho uma história já, né? Eu tenho uma história construída já com o Child Fund, mas ele marcou tanto a minha vida com essa frase que ele fala que quando ele chegou na região, que ele foi fazer uma visita local, quando ele chegou e ele viu no rosto a diferença de uma criança que tem um padrinho e a outra não tem, ele viu a realidade de uma criança que é como se ela falasse assim, ó, hoje eu tenho o direito de existir. Ai, que coisa linda. E quando você tem uma família que está com a baixa autoestima, todos os projetos e programas que são oferecidos para essa família, a gente tem uma dificuldade não é que ela não vai responder, mas a dificuldade de resposta dessa família é muito difícil para a gente. Ela se torna uma caminhada mais longa para a gente. Mas quando entra um padrinho na história de uma criança e da família dela, a autoestima dessa família aumenta tanto que isso facilita a entrada dos projetos e dos programas. Nossa, ele muito impacta bom. de uma forma que nós falamos que o apadrinhamento hoje é uma forma, é uma tecnologia que nós utilizamos, mas ela é a que faz a diferença na vida da pessoa. Esse projeto é muito apaixonante. E, doutora Érica, é um valor tão pouco que faz tanta a diferença na vida da pessoa, que eu falo, nós não usamos esse termo de ajuda. Não, a gente fala, né? Não é ajuda, é transformação. Porque é justamente a transformação que você consegue ver na vida das famílias que são impactadas
pelos projetos que são desenvolvidos nas áreas. Nós temos hoje famílias que têm os filhos formados para advogados, contadores, que têm relatos deles que são médicos e que hoje eles falam o agradecimento que eles têm com os padrinhos que caminharam com ele nessa trajetória da vida deles, apoiando com R$ 67,00, que é o valor que você hoje entrega de recurso, doa, né, para a organização, para poder desenvolver, você doa para esse fundo, para ele poder desenvolver os projetos. Então, eles são tão gratos, por isso que eles acabam fazendo uma gratidão eterna que eles têm para com os padrinhos dele, que realmente fizeram a diferença na vida deles nesse processo. Nossa, eu imagino. É incrível. É incrível. Sabe que eu queria que você desse os endereços das mídias sociais, onde se pode encontrar vídeos, ter o dia a dia do programa, um Instagram, para as pessoas realmente poderem seguir, porque, nossa, é muito importante. Qual que é o endereço do Instagram? Então, o Instagram é Child Fund Brasil. Tô escrevendo. É Fundo para Criança, só que você vai procurar Child Fund Brasil. Com S ou com Z? No caso, é com como S. internacional, com S. mesmo assim é com S. Sim, tá. com S. Certo. Então, esse é o endereço do Instagram. Instagram. No Instagram você tem o quê? Vídeo, foto, dia a dia? Nós temos todas as fotos possíveis. Ai, e uma que legal. coisa muito linda que a gente trabalha no Instagram, que é um diferencial, inclusive, que eu sempre menciono para todas as pessoas, é que no Instagram, hoje é muito comum você pedir, utilizando a imagem de uma pessoa bem, vamos falar assim, bem pobrezinha, magrinha, anêmica, suja. Geralmente você utiliza isso para poder trazer o público, para poder trazer o recurso para esses projetos, né? Só que a gente sabe, imagina eu pegar uma foto sua, doutora, e falar, doutora, posso pegar uma foto sua que está passando por uma dificuldade hoje financeira ou vivendo uma situação vulnerável, porque eles estão em situação vulnerável, Sim. Eles podem sair disso. Uhum. E eu vou falar com você, eu quero utilizar uma foto sua para postar, para eu pedir recurso para poder te atender. Nossa, é muito degradante. A pessoa deve se sentir muito mal. E o Child Fund não faz isso. Nós temos, assim, muitas diretrizes para fazer diferente. Porque nós mostramos o impacto já que nós causamos para poder pedir recurso para continuar fazendo o bem que nós fazemos. Então, é um diferencial. É um diferencial. Então, assim, no Instagram, nós trabalhamos a melhor imagem da criança e trabalhamos todos os pontos de projetos e programas desenvolvidos na área. Então, você vai ver lá fotos de horticultura, você vai ver fotos da água pura para crianças, o dia da água. A gente trabalha muitos temas anuais, né? A gente tem o mês laranja, que o Child Fund veio com essa proposta para o governo, para poder, inclusive, implantar um reconhecimento do abuso sexual de crianças, trabalhar o mês inteiro nesse tema. Então, assim, a gente trabalha muito esses pontos mais fortes no Instagram. Vocês vão reparar na hora que vocês abrirem lá, muita foto linda de muitas crianças que estão sendo trabalhadas, desenvolvidas na área. O Instagram, vocês vão ver fotos assim. O Facebook também. Ah, também tem Facebook. Tem o Facebook, que é também o Child Fund Brasil. Mas o mesmo endereço. Pode procurar também a Ponte Social, que é um braço do Child Fund, que é um projeto. A Ponte Social. Ponte Social. Ponte Social. É um trabalho eclesiástico que nós fazemos em parceria com igrejas. Inclusive, eu convido as igrejas possíveis para a gente poder fazer parceria. É só entrar em contato, né, pelo Instagram, o Facebook também, pelas mídias. Pode entrar em contato e aí nós fazemos o contato com a igreja. Eu vou deixar o meu contato aqui também, porque hoje, como meu contato referencial como parcerias de igreja, a gente pode entrar em contato com os pastores que querem levar essa proposta, né, de campanhas na igreja, parcerias de
empresas privadas que a gente também faz. Então, a gente pode deixar o contato também. Pode, qual é o contato? O meu é o 31, prefixo lá de Minas. Eu sou mineira, acho que já reparou, né? Já, o sotaque. O telefone é o 9 99 99 29 29 25 25 51. 5. Isso para parcerias. Para apadrinhamento, tudo pode ser via as mídias sociais mesmo. Então, no site é o www.childfundbrasil.org.br.com.br. É ponto .com. .com.br. Muito interessante. E vocês têm vídeos no YouTube? Temos. No YouTube tem vários vídeos, mostram várias organizações que nós trabalhamos, que a gente chama, né, de organizações sociais parceiras que trabalham nas regiões. Então você vê o trabalho que é feito assim, bem de perto com a família, que é cuidada lá no campo. Você vê as regiões onde nós atendemos, né? Vê os programas e projetos que são realizados e desenvolvidos nas áreas. Está tudo no YouTube. E qual é o canal lá. do YouTube? É o Child Fund Brasil também. Ótimo. Isso. Porque as mídias sociais, eu vou anotar aqui, porque nós vamos colocar na descrição da conversa, porque fica mais fácil para a pessoa clicar. Excelente. E participar. E como que é toda essa parte comercial? Como a pessoa participa com a doação? É mensal, é anual? Então, o apadrinhamento é um valor de R$ 67,00 mensal. Mensal? Mensal. Então, a gente pode fazer eles por cartão de crédito ou débito automático. É só entrar no site, você vai preencher todos os dados, você vai ver a foto e a narrativa. Conta um pouquinho de cada criança, que você pode escolher pelo rostinho. Bonitinho. É muito lindo e é muito impactante quando você entra lá e vê o rostinho de cada criança. Então, você pode fazer o apadrinhamento direto nos sites, tanto da Ponte Social quanto do Child Fund. Você pode, para empresas, a gente tem essa questão comercial, onde a gente pode fazer campanhas internas com os funcionários. Não é uma parceria engessada, eu costumo falar assim, porque a empresa às vezes quer doar um recurso, e aí às vezes a gente quer transformar esse recurso no apadrinhamento, né, que para a gente é muito importante que esse recurso vire o apadrinhamento, que é o relacionamento do funcionário com a região, com a família, né? Onde o funcionário também vai falar, opa, peraí, eu vou ter que parar de reclamar um pouquinho, porque eu realmente preciso entender o que é realmente ter uma necessidade. Então, eles começam a ver um lado que eles nunca viram. Então, isso a gente traz de oportunidade também para a empresa. E tem um recurso direto também que a empresa pode fazer, e nisso a gente faz reuniões para eles poderem entender toda a política da organização, né? Aquilo que a gente preza. Nós fazemos uma due diligence da empresa que vai afiliar o Child Fund, porque nós temos um padrão de ética e conduta, né? Para poder caminhar com empresas também que tenham a mesma ética e conduta que o Child Fund Brasil tem. A gente preza muito isso. E tem instituições como igrejas, outras instituições também que têm interesse de fazer parceria. A gente sempre senta para poder conversar, entender o que eles querem fazer e o que nós precisamos. Então, junta aquilo que nós precisamos com aquilo que eles querem oferecer, a gente faz compila tudo isso, né, para a gente poder fazer uma mega parceria. E assim, a gente tem uma visibilidade muito boa, né, que o Child Fund Brasil já com uma história de 83 anos no mundo e no Brasil, especificamente 56 anos, é uma organização que presta conta de suas ações, né? Nós temos hoje ganhado entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Nossa, e a gente tem ganhado um prêmio consecutivo há 5 anos como o melhor na área de criança e adolescente e de transparência, que é a prestação de contas que nós temos. Então, assim, vale a pena andar junto. É apaixonante, né? Mesmo. Nossa, você transforma a vida da pessoa. Realmente, olha, é muito emocionante. Então, você que está aí,
Anote direitinho os endereços. Nós vamos deixar no link da descrição para facilitar a vida. Então, olha, compartilhe esse vídeo, curta, mande seus comentários, o que mais você gostaria de saber sobre o apadrinhamento. E se essa conversa tocou o seu coração, adote uma criança. Você apadrinhe, no caso. Vocês vão ver que é maravilhoso. Realmente, você vê o sorrisinho de uma criança quando ela está bem alimentada, ela está feliz, ela passa por uma adolescência saudável, tem projetos. Você fala, você pergunta para a criança, o que você vai querer ser quando crescer? E você tem aquele sonho, né, que em potencial, porque às vezes a criança que ela está largada no mundo, que não é cuidada, ela não consegue nem sonhar. Exatamente. Né? Você quer ser médico, quer ser enfermeiro, quer ser bombeiro, quer ser da área de contabilidade, finanças. Você vê que essa pessoa vai crescendo, que ela vai se empolgando, se estimulando. E isso a gente torna um país melhor. Porque o que adianta você ter um país de miseráveis, pedintes, de pessoas com baixa autoestima, a família degradada. Isso não é legal. Então, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você pode ter um monte de dinheiro. Se você estiver andando na rua, principalmente aqui em São Paulo, a nossa realidade, você está andando em São Paulo e bate uma pessoa, uma criança no seu vidro, você não vai se sentir bem. Imagine ainda quando não é uma criança pedinte, mas uma criança que já está na criminalidade. Eu fui assaltada uma vez, eu estava com meu marido no carro, voltando de um congresso que era no Centro de Exposições, no Complexo do Center Norte. Nós estávamos voltando pelaquela avenida, eu esqueci o nome, mas ela sai da Praça do Avião, que tem um aviãozinho. Bom, ela sai da Praça do Avião do Campo de Marte, que como você é mineira, às vezes o Campo de Marte não é tão popular, mas para nós aqui, ele é extremamente popular. E veio, e isso aconteceu já tem uns 25 anos, faz tempo. Veio um molequinho, assim, todo sujo, todo em farrapos, e ele veio com uma faca. Naquela época, não tinha essa de você ter ar-condicionado em todos os carros, em seu filme. Então, a gente deixava uma fresta, passava na rua aberto, né? Não, era diferente de hoje em dia, que hoje o ar-condicionado já entra até como sistema de segurança para você não deixar o vidro aberto. Então, e de repente, o meu marido na época, era o meu namorado, parou no semáforo e a pessoa colocou a faca. Que susto. Colocou a faca assim no meu pescoço e ela foi e falou: passa tudo que você tem ou você morre. Olha, e nós tínhamos acabado de sair do estacionamento do Centro de Exposições e eu paguei em dinheiro naquela época. Hoje em dia, os mais jovens não devem nem saber o que é dinheiro, é tudo Pix, né? Mas na época, a gente pagava com notas. Eu dei uma nota e o moço do caixa falou: olha, você se importa de receber várias notas de R$1, de R$5? Eu falei, não me importa, eu nunca me importei de receber, porque tem gente que não gosta de receber nota pequena, tem gente, pelo contrário, não gosta de receber nota grande, porque às vezes você dá uma nota de R$100, a pessoa não consegue te trocar. Verdade. Enfim, eu falei, não me importa, pode dar o troco. Ela me deu o troco e a minha carteira ficou com um bolo de dinheiro. Eu dei graças a Deus. Nossa, o Senhor me protegeu naquele momento. Por quê? Ele pegou,
abriu assim, ele viu que tinha um bolo de dinheiro, mas era assim, R$ 1, assim, era troquinho. Mas ele viu um bolo de dinheiro e saiu correndo. Sorte. Então, você imagina, uma pessoa que já está com esse nível de criminalidade, de apontar a faca para uma pessoa, como é que você faz, né? Um adolescente grande, né? Tava escuro, então não sei precisar, mas era um adolescente grande, não era adulto e não era uma criancinha pequena. Aí você imagina, como é que você vai recuperar uma pessoa dessa? Só você indo para o centro familiar e resgatando aquele meio em que ela convive. Exatamente. Porque se ela é bandido e é amigo de bandidos e eles ganham a vida desse jeito, precisam roubar para poder sobreviver. Você vai ter violência e não importa, você tem um monte de dinheiro, tá no seu carro blindado hoje em dia, né? Naquela época não era comum, mas hoje todo mundo tem mais facilidade de adquirir. Todo mundo, estou falando dos ricos, né? E você tá todo endinheirado. Aconteceu com uma colega minha, a Claudinha que trabalha com pediatria e oncologia. Então, beijinho, Claudinha. Ela já esteve aqui no canal, conversando sobre medicina do estilo de vida. E a Claudinha falou que ela estava no carro dela, dirigindo numa avenida, não lembro se era Rebouças, mas era perto daquela região, Faria Lima, Rebouças. E ela, de repente, teve um tiroteio na rua. Mas ela falou que tipo bang, bang mesmo, atirando. Pá, 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 pá. E ela estava no carro, ela falou, graças a Deus que eu estava sozinha, porque eu tenho 2 filhas, se eu tivesse com as 2 meninas, né? Mas ela saiu do carro, que não era blindado, se escondeu, teve que sair do carro, se escondeu, e o tiroteio acontecendo. Então, às vezes você está protegido no seu carro, mas a violência é tão grande que você sai. E outra colega nossa, também uma paciente nossa que mora perto do Colégio Porto Seguro, estava indo buscar os filhos. E, de repente, ela falou que um carro ultrapassou o carro dela e virou, bloqueando a passagem dela. Ela falou assim, olha, na hora eu não sei o que aconteceu. Tudo ficou preto, escureceu. Eu dei um cavalo de pau. Eu não sei se vocês mais jovens sabem o que é essa expressão, mas é virar o volante e sair acelerando. Ela disse, dei um cavalo de pau na rua e, olha, eles estavam prontos para me assaltar. Então, no caso, ela tinha um carro blindado. Ela falou, eu tinha um carro blindado. Eu falei, bom, se eles atirarem... a blindagem, né, dependendo do equipamento que eles tiverem, uma metralhadora, não sei, um fuzil, mas para armas até determinado nível, ela estava protegida, então ela deu o cavalo de pau e foi embora. Então, uma pessoa assim, com condições boas de vida e ela tanto não aguentou mais que ela comprou uma casa em Orlando. Olha. Ela falou, não quero mais. E comprou uma casa em Orlando, né? Eu tô vendo você falar assim sobre essa questão, né? Há 25 anos atrás, você lembrou de um fato. E um fato não muito bom, né? Isso. Que repercute até hoje de alguma lembrança, né? Eu falo hoje que eu tenho conversado com tantas pessoas aqui, doutora Érica, e pessoas que precisam ter boas lembranças. Sim. Né? Eu acho que essa proposta do apadrinhamento, que o Teatro Fan Brasil vem trazendo, como eu falo que é uma oportunidade para nós que temos de ter um vínculo com uma pessoa que não é do nosso sangue e amar tanto uma pessoa, de criar um vínculo, né? De ser sensível para criar um vínculo e ter boas lembranças.
Eu sempre uso essa palavra, porque quando a gente tem empatia, tão falado, né, hoje nesses tempos, né, sobre empatia, quando você tem por alguém, quando você tenta, porque nem todos conseguem se colocar no lugar de uma pessoa que mora nessa região. Sim. Porque ela não consegue imaginar o que é caminhar, por exemplo, 3 horas a pé para chegar num posto médico, porque ela está com diarreia e vômito, ela precisa caminhar a pé. 3 horas para ter um atendimento médico, chega lá, o médico da cidade não foi trabalhar. Ou o médico da cidade fala assim, bebe água, porque você precisa hidratar. E é a água que está fazendo mal. Sim. Então, tem pessoas que não conseguem imaginar uma situação dessa. Verdade. E quando você tenta se colocar no lugar de uma pessoa dessa, você fala, não, eu vou apadrinhar alguém. Eu vou cuidar de alguém. Eu vou tentar me relacionar com alguém. E por meio do relacionamento, você começa a amar. Porque o amor, ele acaba sendo desenvolvido nesse processo. E quando você passa a relacionar com uma família, você começa a encontrar propósito. Que é uma palavra também muito mencionada nos dias de hoje. Quando tem muitas pessoas procurando propósito e não encontram. Tem muitas pessoas com muito dinheiro, muito recurso, não tem onde aplicar, não sabe como encontrar um propósito. Elas têm o recurso, mas não são felizes. E agora eu desafio essas pessoas, eu quero fazer um convite assim, para você que está ouvindo, né, hoje esse podcast, né, com a doutora Érica aqui comigo, para você experimentar esse propósito. Quando você cria vínculo com alguém que você não conhece, começa a conhecer um pouco da história dessa pessoa, você começa, sem perceber, a se colocar no lugar dela e você começa a se doar também, sem perceber, para com aquela pessoa. E quando você começa a ver o desenvolvimento daquela pessoa e ver as mudanças reais que acontecem na vida daquela pessoa, você encontrou um propósito, né? Com certeza. Então eu convido você, né, que está ouvindo hoje esse podcast, né, esse bate-papo gostoso aqui com a doutora Érica, a experimentar o apadrinhamento. Entra no site www.childfundbrasil.com.br e faça sua inscrição ali, né? Apadrinhando uma criança, o valor, já falei, né? R$67 mensal, né? É um valor, assim, pouco para o tanto de transformação que você vai ver. E o sentimento que se tem, né? Durante esse percurso é tão lindo que a gente vê relatos, né? No YouTube também vocês vão ver relatos de padrinho falando o que é as igrejas, às vezes, que fazem caravanas, que a gente chama jornada social. A gente leva caravanas para ir lá na região, para eles conhecerem o que é que eles fazem na região. Então, assim, o desenvolvimento que é feito, então eles conhecem o afilhado pessoalmente, é um choradeiro incrível, né? Acho que é assim, um dos momentos mais lindos, é o encontro do padrinho com a criança ali naquele momento. A gente vê criança chorando o tempo inteiro, porque ela conheceu o padrinho, que é aquela pessoa que está lá para eles, do outro lado do mundo. Sim. Eles imaginam assim, que se preocupou com eles. Verdade. Né? Então, assim, é muito lindo. Eu convido mesmo. Nossa, é um projeto... Quando você me contou a primeira vez, eu fiquei apaixonada. Falei, não, você precisa do podcast falar sobre isso. Sim. Pra gente divulgar, né? Romper bolhas. Sim. E conversar com várias pessoas. Realmente, de ter um propósito, isso é muito importante. Propósito, empatia, você tá no lugar do outro. Realmente, é sensacional. É isso aí. Ale, eu amei conversar com você. Nossa, muito obrigada por você ter vindo, viu? E, gente, todo mundo se inscrevendo no apadrinhamento, tá? Sim. Vocês vão ter uma experiência maravilhosa. Então, um beijo para você, Ale. Obrigada. E um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Obrigada. Muito Tchau, obrigada pessoal. mesmo. Tchau, gente. Obrigada, doutora Érica.